Olá, meu nome é Marcos Klinger, sou professor de Teoria Geral do Processo pela Faculdade FAES e hoje, queridos alunos, iremos ministrar uma aula sobre os princípios que regem o processo civil, tanto a nível constitucional como a nível de Código de Processo. Nesta aula nós iremos abordar vários princípios como o do devido processo legal, o do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e fundamentação das decisões, da razoável duração do processo, da celeridade processual, da economia processual, da ordem cronológica das decisões e dos despachos, enfim, uma série de princípios que são importantíssimos para nós entendermos o processo civil futuramente. Então, aproveitem a aula e bons estudos. Muito bem, meus alunos. Iremos iniciar então a falar sobre princípios, né, como sendo definidos como uma verdade básica e imutável de uma ciência, funcionando como um pilar fundamental da construção de todo o estudo doutrinário. Então, os princípios, eles estão intimamente relacionados como verdades básicas e imutáveis de uma doutrina, né? de uma ideia sobre uma ciência, né? E no direito não seria diferente. Nós temos vários princípios que estão normatizados, estão em leis, estão na própria Constituição Federal. E o artigo 1º da Constituição, do Código de Processo Civil, ele já nos delineia, já nos dá um norte de como nós devemos estudar o processo, né? Estabelecendo que no artigo 1º, que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. Então, o Código de Processo Civil, ele já nos dá um delineamento, um norte de como nós devemos estudar. A Constituição Federal, nesse momento, tomando ainda mais importância dentro do panorama processual, por já trazer, inclusive, várias normas processuais que devem ser aplicadas, seja ele no processo civil, seja no processo penal, o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, enalteceu esses princípios constitucionais, inclusive normatizando-os no Código. E a gente vai ver agora, neste momento, alguns desses princípios que são de fundamental importância para que a gente possa compreender melhor o processo civil como um todo. O primeiro deles, que a gente deve entender, seria o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, ele está no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 54. Na verdade, o princípio do devido processo legal é um verdadeiro postulado gênero. Ele informa todos os demais princípios. E qual é o significado, professor, desse devido processo legal? Bom, o devido processo legal existe justamente para nos assegurar, né, nos proteger de arbitrariedades e de injustiças, pois todo o processo que deverá ser seguido deverá previamente estar estabelecido em lei. É um devido processo estabelecido em lei, né, com regras previamente estabelecidas. Ou seja, o devido processo legal nada mais é do que estabelecer as regras do jogo, estabelecer como se dá o trâmite processual. Então, o princípio do devido processo legal, como princípio informativo, ele abrange e incorpora todos os demais princípios, de modo que aqui nós estudaremos, como nós iremos ainda ver, o contraditório, a ampla defesa e os demais princípios funcionando justamente como um sistema de garantias processuais básicas para uma sociedade justa e democrática. Então, nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que é regido por leis. Então, essas leis, elas devem existir, elas devem estar devidamente em vigor para estabelecer as regras de como é que se dá o processo, tá bom?
O artigo 5º, inciso 54, ele disciplina da seguinte maneira o devido processo legal: que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, isso surgiu como uma forma do Estado proteger o cidadão contra arbitrariedades, né? E o devido processo legal, ele, além de alcançar essa questão da legalidade, do processo previamente definido em lei, também tem o seu caráter substantivo, que seria de ser justo, o processo ser justo. Inclusive, o CPC de 2015 traz uma disciplina nesse sentido logo no início dos seus artigos do Código. Então, queridos alunos, recapitulando, como eu já falei, a questão dos princípios são verdadeiras verdades básicas e imutáveis de uma ciência, né? E o artigo 1º do Código de Processo Civil traz aí uma disciplina que já nos aponta, né, para que os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, elas devem ser observadas, né, para que todo o processo seja seguido. Então, a Constituição Federal sendo, obviamente, tomado como base de todo o processo. Já o devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 54, seria um verdadeiro princípio informativo, né, que abrange e que incorpora todos os demais princípios a serem estudados, funcionando juntamente com o contraditório, a ampla defesa, a imparcialidade, como também o do juiz natural, enfim, outros princípios que são, inclusive, de alçada constitucional, como um sistema de garantias processuais básicas de uma sociedade justa e democrática. Tá bom? O artigo 5º, inciso 54, diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Prosseguindo, a gente agora tem que estudar um pouquinho sobre o princípio da imparcialidade e o princípio do juiz natural, que estão intimamente relacionados. Então, o princípio da imparcialidade, né, é uma garantia que o ordenamento jurídico nos dá, né, de que os julgamentos desses processos sejam proferidos por um juiz equidistante das partes, ou seja, imparcial, que esteja isento, que esteja não tendencioso a nenhuma das partes. Ok? Então, esse princípio da imparcialidade, ele rege o processo em qualquer de seus ramos e deve ser devidamente observado pelo juiz para que não haja nenhum tipo de injustiças. Tá, ok? Relacionado a isso, nós temos o princípio do juiz natural e a vedação expressa dos tribunais de exceção. Está lá no artigo 5º, inciso 37, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Bom, mas o que é o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural seria aquele princípio em que o juiz natural seria aquele investido regularmente de jurisdição. Seria o princípio da investidura. Princípio esse que ainda vamos ver quando tratarmos sobre jurisdição a nível de revisão nas próximas aulas. E, obviamente, com competência constitucional para o julgamento do conflito de interesse a ele submetido. Ou seja, o juiz natural ele deve estar previamente investido do seu cargo, deve ter sido devidamente investido no cargo através de uma prova de um concurso de provas e títulos, né, para que ele possa atuar com isenção e imparcialidade. Então, esse é o princípio do juiz natural. E a vedação dos tribunais de exceção são justamente uma correlação com esse princípio. Ou seja, não é possível que tribunais específicos surjam para processar e julgar fatos que já ocorreram, né? E para julgar justamente esses fatos. Então, esses tribunais de exceção, essa vedação aos tribunais de exceção, é justamente para que o órgão jurisdicional tenha sido criado previamente aos fatos que geraram a lide. Ou seja, se um tribunal for criado posteriormente para julgar um fato específico que já ocorreu, isso é um verdadeiro tribunal de exceção, que é evidentemente tendencioso a uma das partes e que é vedado pela Constituição Federal e pelo nosso ordenamento jurídico. Tá certo? Vamos agora falar sobre o princípio do contraditório, que está aí no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal.
que garante aos litigantes em processo judicial ou administrativo, ou seja processo judicial ou processo administrativo nas esferas de cada um dos órgãos da administração, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o contraditório, o que seria? O que vocês entendem sobre contraditório? Muito bem, o contraditório nada mais é do que garantir oportunidade de participação das partes na formação do convencimento do juiz, que vai prolatar a sentença. Então, o juiz não pode ouvir apenas uma das partes para prolatar uma sentença. Ele deve sempre garantir, dentro do processo, dentro da dialética processual, na lide, naquele caso concreto, a oportunidade para que ambas as partes possam se manifestar e dizer o que entendem sobre o pedido, seja ele impugnando o pedido ou até mesmo concordando com o pedido. Então, o princípio do contraditório, ele também, como decorrência inclusive do devido processo legal, porque o devido processo legal ele exige esse contraditório para que haja um processo justo, né? Ele deve ser desenvolvido de forma que ambas as partes se manifestem nos autos para que o juiz possa, com isso, diante das manifestações de cada uma das partes, prolatar sua sentença, ok? O contraditório ele pode se desenvolver de duas formas, de forma antecipada ou de forma diferida ou postergada no tempo. Isso é para fins de análise realmente de uma decisão. Às vezes, em muitos casos, as partes elas pedem liminarmente, ou seja, de início, sem ouvir a outra parte, uma decisão liminar, que pode ser a nível de tutela de urgência, como uma tutela antecipatória ou uma tutela cautelar. Então, é possível que o juiz dê algumas decisões sem precisar ouvir a outra parte, ok? Isso aí seria um contraditório de maneira antecipada, obviamente garantindo que a outra parte se manifeste, mesmo após uma decisão sem a sua oitiva. Ou de forma diferida ou postergada no tempo, que seria um contraditório onde a liminar ou a decisão só seria dada após a oitiva da outra parte. Isso não gera nenhum tipo de inconstitucionalidade, inclusive tem decisões acerca disso no Supremo Tribunal Federal. O próprio Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, traz uma normativa que prevê isso. Então, já está bem pacificado esse entendimento de que o contraditório de maneira antecipada, ou seja, uma decisão liminar sem a oitiva da outra parte, tem total validade sem nenhum tipo de problema, justamente por conta da urgência que muitas vezes envolve a questão. Tá ok? Dando seguimento, né, a gente vai falar bem aqui sobre o princípio do contraditório que está lá, né, no CPC, no artigo 9º especificamente, que diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, isso aí é o princípio do contraditório na sua regra, né? Que seria da forma diferida. Porém, o próprio artigo 9º, no seu parágrafo único, disciplina que o disposto no caput, ou seja, a regra geral, não se aplica à tutela provisória de urgência, que seriam as tutelas antecipatórias e as tutelas cautelares, as tutelas de evidência, né? Esses assuntos vocês vão ver com mais profundidade na disciplina de processo civil, e as decisões previstas no artigo 701 do CPC. Tá ok? Isso aqui eu coloquei só para exemplificar e para mostrar que o contraditório pode ser diferido no tempo, ou seja, é possível que o juiz dê uma decisão e o contraditório só ocorra posteriormente. Como um corolário do próprio princípio do devido processo legal e do contraditório, a gente vê o princípio da ampla defesa, que está no artigo 5º também no inciso 55, que seria a possibilidade de utilização de todos os meios possíveis legalmente previstos, né, pelas partes para a defesa de seus interesses e direitos postos em juízo. Ou seja, é possível que as partes elas se utilizem de
recursos e meios legais que são previstos em lei para que possa se defender. É isso que o princípio da ampla defesa tenta definir, tá ok? Então, ela é uma regra e um princípio de alçada constitucional, está na Constituição Federal e tem repetição, inclusive, no Código de Processo Civil, dentro desse neoconstitucionalismo, dessa aplicação dos princípios e das regras constitucionais dentro do processo e agora, inclusive, a nível de lei federal, como é o Código de Processo Civil. Nós temos também o princípio da fundamentação das decisões judiciais. Essas decisões judiciais, elas para terem validade e não serem nulas, elas precisam ter fundamentação, devem ser devidamente motivadas, né, para que haja uma legitimação do próprio processo, né? Essa motivação ela deve ser explícita e deve abranger todos os pontos, inclusive, que foram discutidos pelas partes no processo. O juiz não pode se furtar na decisão e deixar de lado uma ou outra argumentação, outra fundamentação que foi discutida dentro do processo. Ele deve se ater e enfrentar todos os argumentos e todas as impugnações que foram colocadas pelas partes, mesmo que ele entenda que a primeira delas gera um efeito em todas as demais. Então ele tem que realmente decidir e motivar sua decisão envolvendo todos os argumentos que estavam sendo discutidos no processo. Então, todos, de acordo com o artigo 11, inclusive do CPC, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos, né? Ou seja, está trazendo aí a questão do princípio da publicidade das decisões judiciais também para dar uma legitimação ao próprio instituto, ao próprio instrumento de solução de conflitos, que é o processo, e deve ser fundamentado todas as decisões sob pena de nulidade, ou seja, se der publicidade às decisões e elas não forem fundamentadas, esse processo pode ser, inclusive, declarado nulo. Né? Já pegando o gancho do artigo 11, a gente vai falar agora sobre o princípio da publicidade. Né? O princípio da publicidade, que está no artigo 5º, inciso 60, né? Consiste em dizer que todos os atos praticados em juízo são dotados de publicidade, como forma de controle da atividade jurisdicional pelas partes e garantia da lisura do procedimento. Lembrando, existem alguns processos que podem correr sob segredo de justiça, onde somente as partes e os advogados eles têm acesso ao processo. Isso não fere nenhum tipo, nem em nada, o princípio da publicidade como um todo. Porque justamente nesses processos, em razão de alguma circunstância particular, seja uma questão de sigilo realmente, decorrente de uma segurança nacional, ou então em decorrência de uma disposição expressa da própria lei, ou então por conta que se trata de assuntos relativos à intimidade das pessoas, ou porque se trata de relações que envolvem direito familiar, por exemplo. Esses processos eles vão ser públicos, mas apenas para as partes. Okay? Essa publicidade ela se dá apenas para as partes. E a publicidade geralmente ela se dá por um órgão oficial, que no caso seria o Diário Oficial, seja da União ou dos Estados. Tá ok? Nós temos também outro princípio a nível aqui constitucional que a gente tem que observar, que está lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que seria o princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo. Então, esses princípios, eles foram incluídos na Constituição Federal através da emenda constitucional número 45 de 2004 e trouxeram aí para o ordenamento jurídico, efetivamente, né, de forma bem clara, né, a necessidade de que os processos sejam céleres e razoáveis e eficientes. Né? Essa questão da eficiência, fazer o mais com o menos, né, e fazer o certo, né, na sua eficácia, é muito importante. Então, essa razoabilidade na duração do processo, essa celeridade na sua tramitação, são dogmas que estão dentro do próprio ordenamento jurídico, lá na Constituição Federal. E o CPC, no artigo 4º, trouxe a repetição disso, para que ficasse mais evidente, né, a necessidade de que o processo seja resolvido de uma maneira mais célere e com um prazo razoável. Né? Essa questão dos prazos, elas às vezes são muito prazos informais, não existe prazos certos. Então, depende muito do gerenciamento que o juiz tem sobre sua unidade, para que ele possa restabelecer realmente um prazo para que o processo seja finalizado. Então,
as partes têm o direito. Então, o Código de Processo Civil estabelece um direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito da demanda, ok? Incluída a atividade satisfativa. Então, a razoável duração do processo ele é um princípio realmente que está hoje muito em foco e muito em evidência, justamente para que se afaste a questão da morosidade do processo judicial, tá bom? Muito bem. Iremos agora falar sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, que é um princípio que, apesar de não estar devidamente expresso, né, na Constituição Federal em um artigo de lei, ele é um princípio que fica evidente, né, diante da organização que o Poder Judiciário, no caso do Brasil, dentro da Constituição Federal, ele é feito, né? Você observa que dentro da Constituição Federal existem vários tribunais com competência recursal e outras com competência inclusive originária para algumas causas, e esse duplo grau de jurisdição ele é decorrente da própria insatisfação que o ser humano tem de não se sentir satisfeito com uma decisão judicial, principalmente quando ela é feita de forma monocrática, ou seja, por uma só pessoa, no juízo singular, no juízo de primeiro grau. Então, diante dessa insatisfação que é natural do ser humano, né, foi prevista essa questão do duplo grau de jurisdição, com uma possibilidade de que toda decisão ou sentença fique sujeita, como regra, a um reexame por uma instância superior, provocado desde que seja por um recurso da parte prejudicada ou se sentiu prejudicada com aquele ato judicial. Tá ok? Dentro ainda dos princípios gerais do processo civil, a gente vai ver agora 3 princípios que são bastante interessantes, que seria o princípio da vedação da prova ilícita, o princípio do acesso à justiça e o princípio da isonomia processual, ok? O princípio da prova ilícita, né, no caso da vedação da prova ilícita, ele está previsto no artigo 5º, inciso 56, onde diz o quê? Que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, dentro do processo civil, o processo ele deve, deve ser observado uma verdade formal, uma verdade que está inserida dentro do processo, a vedação de provas ilícitas ela tem que ser observada dentro do processo, tanto pelo juiz como pelas partes, para que haja justamente uma garantia de lisura, né, da decisão. Ou seja, as provas obtidas por meios ilícitos elas não podem ser aproveitadas no processo civil como no processo penal, né? Em algumas hipóteses, no processo penal, a gente pode observar que, desde que seja para salvaguardar seus direitos ou como para garantir, como meio de defesa, o Supremo já decidiu acerca disso, seria possível se garantir uma prova ilícita, como, por exemplo, uma gravação clandestina, onde estaria, por conta dessa gravação, ocorrendo um crime. Então, é possível essa prova que foi obtida ou produzida inicialmente de forma ilícita, sem o conhecimento de uma das partes que estava sendo gravada, ser utilizada justamente para salvaguardar um direito superior, por exemplo, o direito à vida, o direito que ia sobrepor a um princípio também constitucional, que seria o princípio da intimidade da pessoa e da sua imagem. Então, de regra, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, e aqui se inclui o processo civil, né? Não é possível se utilizar no processo civil provas ilícitas. O outro princípio seria o princípio do acesso à justiça, ou seja, o princípio que estabelece que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Ou seja, esse princípio, né, que é um princípio inclusive correlato a uma característica da jurisdição, é de que o Poder Judiciário deve apreciar qualquer tipo de lesão ou ameaça ao direito de qualquer um de nós. Então, garantindo com isso um acesso à justiça, tendo a porta de entrada da justiça justamente esse direito que nós temos de acionar, de provocar a justiça, né, para que ela nos conceda a tutela jurisdicional e, com isso, resolva o conflito de interesse que for posto à sua apreciação. Tá ok?
O outro princípio, que seria o da isonomia, ele é um princípio que norteia o processo civil de uma forma bem ampla, porque ela assegura às partes uma paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, ou seja, as partes elas devem ser tratadas pelo Estado juiz de forma isonômica, de forma igual, de forma paritária, né? Para que não haja nenhum tipo de imparcialidade nos atos decisórios que venham a ser tomados naquele processo, ok? Então, esse tratamento isonômico em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, como também aos meios de defesa, aos ônus, né, e deveres do processo, bem como na aplicação de eventuais sanções processuais, ela é de fundamental importância para a condução do processo, né? Devendo o juiz zelar pelo seu efetivo contraditório, né? E com isso garantir às partes todos os meios de defesa possível para que haja um posicionamento judicial de forma imparcial, ok? Muito bem. Então aqui nós estamos vendo aqui o slide sobre o duplo grau de jurisdição, sobre os princípios da vedação da prova ilícita, do princípio do acesso à justiça e do princípio da isonomia. E agora nós vamos falar um pouco sobre o princípio da verdade formal. O processo civil, ele, diferentemente do processo penal, que busca a verdade real, ou seja, busca realmente como os fatos ocorreram, diferentemente do processo civil, isso não ocorre de uma forma como ocorre no processo penal, uma vez que cabe ao autor fazer a prova dos seus fatos constitutivos, né, do seu direito, enquanto que ao réu impõe a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Ou seja, dentro dessa formalidade processual, cabem às partes, seja autor e réu, provar, né, os fatos que levam ao processo, né? Impedindo, inclusive, com isso, em alguns momentos, essa questão do ativismo judicial, ou seja, o juiz determinar a realização de provas sob pena de ferir sua imparcialidade, né? Hoje nós vemos isso com bastante clareza em alguns dispositivos do Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, que segue um sistema bem acusatório, né? Ou seja, cabe ao Ministério Público, dentro da ação penal, provar que aquele fato ocorreu e que aquele cidadão foi o autor daquele crime, né? No processo civil, a gente vê também um pouco disso, que cabe ao processo civil, cabe ao autor provar os fatos que foram, no caso, que constituíram o seu direito, né? E que foram, com isso, lesados pelo réu, né? Para que justamente possa, né, ser demonstrado pelo autor o seu direito, enquanto cabe ao réu provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do autor para que ele venha a ter uma decisão, aí no caso pelo juiz, favorável ao réu, né? Então essa questão do ativismo, ele hoje é um pouco criticado justamente para impedir a questão da imparcialidade, tá bom? Outro princípio que a gente observa seria o princípio da lealdade processual. O Código de Processo Civil, no artigo 5º, ele traz essa disciplina, dizendo que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, ou seja, é um princípio pelo qual as partes, mesmo estando em contenda judicial, mesmo estando em litígio, devem tratar-se com humanidade e atuar com boa-fé. Okay? Outro princípio que gere aqui o processo civil seria o princípio da oralidade, né? Para os seus defensores, o processo oralizado teria a vantagem de estabelecer o contato do julgador com as partes que se submeterão à sua decisão, possibilitando um julgamento mais justo e com maior força de pacificação social. Esse princípio ele tem grande força lá nos juizados especiais, cíveis, né? Que a colheita das provas é feita diretamente pelo juiz e o juiz daí é que vai julgar a ação. O juiz que colhe a prova é o que tem que julgar a ação. Então isso é muito evidente hoje, inclusive no processo civil. Vocês vão ver quando estudarem a disciplina de processo civil, que esse princípio, inclusive, que seria da identidade física do juiz, ele está hoje também, além do processo penal, no processo civil. Ou seja, se o juiz instruir o processo, cabe a ele julgar,
né? Salvo algumas exceções, obviamente, caso se ele for, por exemplo, removido, for transferido, enfim, nessas situações ele não julgaria, tá ok? Então, esse princípio da oralidade, prosseguindo, teria algumas características essenciais, que seria a vinculação da pessoa física do juiz, como já falei, a concentração dos atos processuais em uma única audiência e a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Esse princípio da oralidade, como eu falei, ele tem íntima relação com os processos mais céleres, como é o caso dos processos que tramitam nos juizados especiais cíveis. Outro princípio que a gente tem que falar seria o princípio da economia processual. Bom, esse princípio ele é um princípio que informa a realização de todos os atos processuais. Ou seja, o processo, dentro da sua celeridade, da sua razoável duração do processo, para que ele tenha efetividade, ele deve ser econômico, né? Não é economia de custos, é uma economia realmente, muitas vezes, de tempo, né? Então, e de atos, né? Para que ele possa ter sua efetividade e sua aplicabilidade plena, ok? Então, esse princípio deve ser, no caso, os atos processuais devem ser sempre praticados de forma menos onerosa possível às partes, dentre aquelas previstas na legislação processual, ok? Também desse princípio decorre a regra do aproveitamento dos atos processuais, pela qual os já realizados, desde que não tenham ligação direta com a eventual nulidade anterior, permanecem íntegros e válidos, né? Inclusive, existe um princípio processual que seria o princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, mesmo que o ato tenha sido praticado de uma forma diferente, mas tenha alcançado seu fim, ele vai ter sua validade dentro do processo. Decorrendo daí também a possibilidade da economia processual, o indeferimento da petição inicial, a possibilidade de julgamento antecipado da lide, alguns institutos da conexão, acumulação de pedidos, ações, entre outros, que seriam decorrentes, inclusive, desse princípio da economia que estão inseridos dentro do nosso processo civil. Um outro princípio que foi, inclusive, inserido, nesse novo Código de Processo Civil de 2015, em vigor em 2016, que seria o da ordem cronológica da conclusão para fins de proferimento de sentença ou acordo nos tribunais. Então, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir uma sentença ou um acordo. Então, isso é uma regra geral. Ou seja, os juízes devem seguir uma ordem cronológica de conclusão, ou seja, as mais antigas devem ser decididas, despachadas, sentenciadas em primeiro lugar. Ok? Porém, o próprio código ele traz algumas hipóteses de exceção, que seriam as que estão previstas no parágrafo 2º do mesmo artigo 12, que diz que estão excluídos da regra do CAPT. Aí ele vai delineando quais seriam as hipóteses de exceção, que seriam as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Ou seja, inclusive, para a economia, para a celeridade, para a razoabilidade, essas sentenças podem ser feitas em audiência. Se ele puder fazer em audiência, ele não precisa seguir essa ordem cronológica. As que homologam um acordo também da mesma forma, ok? E como as de improcedência liminar do pedido, que existe algumas hipóteses no Código de Processo Civil, onde o juiz pode julgar improcedente o pedido logo no momento em que recebe a petição inicial. Né? Então, seriam hipóteses em que não seguiriam essa ordem cronológica de conclusão. Né? O julgamento dos processos em bloco para a aplicação da tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Essa questão do julgamento de casos repetitivos ela é interessante, né? Que seria um julgamento em bloco. Ou seja, o juiz já tem um posicionamento a respeito de um certo caso e esse caso vem sendo repetidamente sendo ajuizado naquela vara, naquela unidade. E o juiz, com isso, com base no seu entendimento, ele julga liminarmente, em bloco, essas ações. Né? O julgamento de recursos repetitivos, ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, nós vemos muito, né, no Poder Judiciário várias ações repetitivas, repetidas, né, e que elas praticamente só mudam as partes, muitas vezes o objeto, mas elas têm a mesma fundamentação jurídica. Né? Então, essas ações repetidas, elas possuem, inclusive, hoje um regramento dentro do processo civil e que serve justamente para dar celeridade e economia ao processo, tá certo?
Outra hipótese que foge aí da ordem cronológica seriam as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932 do CPC. São basicamente normas, né, artigos que tratam daquelas decisões que não analisam méritos, julgam, extinguem o processo sem resolução do mérito. Tá, ok? Os julgamentos de embargos de declaração, da mesma forma, o julgamento de agravo interno, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, os processos criminais não seguem essa ordem cronológica, e as causas que exigem urgência de julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Muito bem, meus amigos, queridos alunos, essa foi a aula de processo civil, teoria geral do processo, que no que tange aos princípios que regem o processo civil. Espero que tenham aproveitado a aula e até mais e até as próximas aulas, onde falaremos agora sobre jurisdição, sobre ação e em seguida sobre os meios alternativos de solução de conflitos. Bons estudos e um ótimo dia.